Deus, agora que vamos para uma meditação em sua palavra, antes de participarmos da ceia do Senhor, já te louvamos pela operosidade do teu Espírito, porque sentimos a tua presença e o teu mover neste ambiente que hoje aqui estamos, Senhor, para adorá-lo. Porque vem a hora e já chegou que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E aqui estamos para adorá-lo. Adorá-lo com os nossos cânticos, adorá-lo com as nossas danças, adorá-lo com as nossas expressões, adorá-lo com as nossas palavras, adorá-lo em todo tempo, em todo lugar, de todas as formas, adorá-lo. Adorá-lo em espírito, adorá-lo em verdade. Eu te peço, ó Senhor, que de alguma maneira maravilhosa e mesmo miraculosa, a voz do Senhor Jesus Cristo possa ser ouvida neste lugar e o Senhor possa falar a cada um de nós. E nós tenhamos ouvidos para ouvir o que o Espírito diz às igrejas e tenhamos, Senhor, também uma vida para viver, dar ouvidos ao que o Espírito nos diz. É o que nós oramos e desde já te agradecemos, declarando que toda a honra, toda a glória e todo o louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor. No nome de Jesus. Amém, Pai. E amém. Quando nós celebramos a ceia do Senhor, a palavra do Senhor nos diz que todas as vezes que comemos do pão e bebemos do cálice do Senhor, anunciamos. Essa palavra anúncio pode ser traduzida pela palavra proclamação. É a palavra que deu origem à palavra pregação. O anúncio. Quando pregamos, anunciamos. E anunciamos não só com palavras, anunciamos com atitudes, anunciamos com a celebração da ceia. A ceia fala, e fala alto. Anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Anunciamos que o Senhor morreu. Sim, Ele morreu. Mas Ele voltará, porque Ele ressuscitou. E quando eu penso nesse intervalo de morte, ressurreição e a volta do Senhor Jesus Cristo, isso que a ceia do Senhor nos fala, a ceia do Senhor é uma mensagem completa, é uma mensagem de 3 pontos. O primeiro, a morte. O segundo, a ressurreição. O terceiro, a volta. Eu penso nos discípulos do Senhor. Os discípulos do Senhor tinham participado de toda esta situação, de um momento difícil, de um momento de luta, de um momento de desistência, de um momento de medo, de um momento de temores, de um momento de fraquezas, de debilidades, que foi o momento da morte do Senhor Jesus. Fugiram, abandonaram, negaram, traíram. Ah, como os discípulos de Jesus viveram dias angustiantes, dias difíceis, porque segundo aqueles do caminho de Emaús, que disseram ao próprio Senhor, disseram, nós esperávamos, mas já é o 3º dia que Ele está morto. Mas nós esperávamos, e frustrada foi a esperança. Mas depois disso, com a ressurreição, que injeção de ânimo, que alegria, que entusiasmo. O que eles deveriam vibrar, o que eles deveriam dizer, ninguém nos segura.
ninguém mais nos impede, porque vencemos. Ele venceu a própria morte. Quem vence a própria morte, como não vencerá todas as coisas? E se estamos com Ele, como não venceremos todas as coisas? Ao ponto deles dizerem: Senhor, será esta a hora? Não julgue os discípulos, você também perguntaria. Eu perguntaria. Nós perguntaríamos, porque nós estaríamos movidos de tantas emoções, de tantas paixões, de tantas coisas que estariam transbordando em nosso coração, e nós diríamos ao Senhor: Senhor, será esta a hora? Será essa hora que o Senhor restaurará Israel, restaurará a sua glória? Ou, Senhor, será esta hora? Nós estamos tão ansiosos, nós estamos tão esperançosos, e Jesus diz: não vos compete saber. E nós sabemos que o Senhor já tinha falado aos seus discípulos: é necessário que eu vá, para que a promessa venha, para que o Espírito da promessa venha, para que vocês recebam o Espírito Santo. É necessário que eu vá. É necessário que eu vá. Eles não queriam que Jesus fosse. Você desejaria que Jesus fosse? De maneira alguma. Eles queriam que Jesus ficasse, eles queriam que Jesus restaurasse a glória de Israel, eles queriam ver tudo isso, eles queriam ver as coisas maravilhosas que o Senhor faria. Afinal de contas, Ele levantou-se dentre os mortos. Nada poderia impedi-los. Mas diante dos olhos dele, Ele foi erguido aos céus. E antes de ser erguido, Jesus falou: ide. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Ide e fazei discípulos de todas as nações, ensinando a guardar tudo o que vos tenho dito. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judeia, em Samaria e até os confins do mundo. Ou seja, ide até os confins do mundo. Ide. Quando Jesus foi assunto, eles queriam fazer qualquer coisa, menos ir. Foi necessário que os anjos viessem intervir, dizendo: o que vocês estão fazendo olhando assim? Esse mesmo Jesus que vistes ser erguido diante dos seus olhos, assim voltará, todo olho o verá. Ele voltará da mesma maneira. E nós sabemos que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele voltará em poder, em glória, em majestade. Ele há de voltar. Se você me pergunta se ele voltará agora, se ele voltará neste ano, se ele voltará nesse século, eu direi a você: não nos compete saber tempos que Deus reservou para seu próprio conhecimento. Mas uma coisa nós temos que fazer. O que, pastor? Esperar? Não, ir. Não me entenda mal quando eu digo esperar, não. É que tem gente que está ficando e esperando. E Jesus não disse: esperai apenas por mim, ele disse: esperai até que do alto sejais revestidos de poder. E eu não estou dizendo que nós não temos que estar esperando a volta do Senhor Jesus, que não temos que estar com prudência, não temos que estar com temor no coração. Eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo que nós não temos que ficar parados. A igreja, de certa maneira, se prepara e a igreja luta contra uma coisa, contra fugir, contra retroceder. Ela diz: retroceder nunca, avançar sempre. Mas há um outro tipo de desobediência do ide. Não é retroceder, é parar e ficar. Ficar implica em desobedecer o ide do Senhor, o ir como Ele nos mandou que fôssemos.
Então, se eu paro, se eu estou estagnado no mesmo lugar, eu estou desobedecendo ao Senhor. E a ordem do Senhor é: vão. E a ordem do Senhor continua, a mesma ordem para mim, para você, para todos nós: vão, ide por todo o mundo. E então, eu gostaria de fazer um paralelo no Velho Testamento, porque sabemos que pelo sacrifício de Cristo, pelo derramamento do sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, pela Páscoa, a derradeira Páscoa, a Páscoa em que Cristo morreu por nós e morreu em nosso lugar e nos substituiu e nos justificou e nos regenerou pelo seu sangue, como diz a música, seu sangue carmesim. Esta Páscoa maravilhosa houve e ela foi antecedida por outra Páscoa maravilhosa em que o povo de Deus foi tirado do Egito. Que nós nos lembramos do sangue do Cordeiro nos umbrais da porta, as famílias reunidas e o anjo ali da morte não pôde tocar nos primogênitos de Israel. Por quê? Porque estava o sangue do Cordeiro. Profeticamente, o mesmo sangue. O sangue agora do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que está sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre os umbrais das nossas casas, para que, como diz a palavra, creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e toda a tua casa. Quando eu aceitei Jesus, eu marquei os umbrais da minha casa. Eu trouxe a marca sobre a minha casa, porque o sangue está na minha casa. E você poderia dizer, mas fulano, beltrano, ciclano não se converteram ainda, mas eu tenho o sangue do Cordeiro. E se eu tenho o sangue do Cordeiro, os umbrais da minha casa estão marcados pelo sangue do Cordeiro. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, disse Josué. E se nós cremos, seremos salvos, tanto nós quanto a nossa casa. Meus umbrais estão marcados, teus umbrais estão marcados. Aquele povo viu os sinais. Era um povo angustiado, era um povo escravizado, era um povo que foi criado uma mentalidade de sujeição pela escravidão em suas vidas. A cada milagre, a cada praga que se realizava, aquele povo despertava, dizendo: o nosso Deus está lutando por nós. Depois da 10ª praga, e depois de ver aquele faraó inflexível dizer finalmente, vão! E ver o que acontecia, que os egípcios os apressavam para sair, e eles despojavam o Egito. Você já imaginou como esse povo começou a se sentir? Como os discípulos de Jesus. Agora ninguém pode mais conosco. Agora, nós vamos vencer, nós vamos vencer, nós vamos vencer, nós vamos triunfar, nós já vencemos, agora é só ir em frente e colher. E então começaram a ser guiados por Deus. Que coisa maravilhosa, que eles começam a ser guiados por Deus. Eles começaram a ver a coluna, eles começaram a ser guiados pelo Senhor. Eles começaram a dizer, Deus está nos levando por um caminho. O caminho que nós estamos indo agora é o caminho que Deus está nos levando. E quando você está sendo guiado por Deus, você pensa, nada me acontecerá, nada surgirá, nada mais me aborrecerá, nada mais me entristecerá. Não, eu estou sendo guiado pelo Senhor. Eu estou sendo guiado pelo Senhor. Mas o Senhor nos leva a um lugar. E quando eles chegam, que lugar lindo. Havia uma bela praia. Água. E falou, paremos aqui. Muita gente, agora imagino eu,
Eu imagino. Não diz a Bíblia, sou eu que imagino. Sempre há aqueles que dizem, eu vou tomar um banho de sol agora. Se fossem brasileiros, eles fariam isto, naquele lugar. Era um lugar de turismo. Era um lugar bom em que eles estavam. Junto àquele mar. Eles disseram, que bom é estar aqui. Mas logo vem um anúncio. Faraó está nos perseguindo. E não está perseguindo com qualquer equipamento de guerra. Está perseguindo com os tanques do passado, com os carros de guerra. Os melhores carros de guerra, a melhor tecnologia da época, 600 carros de guerra. Ali estavam aqueles egípcios, ali estava Faraó, ali estavam eles perseguindo ao povo de Deus, e eles, de repente, disseram, não estou entendendo mais nada. Deus não nos está guiando. Deus não nos está guiando. Aquela coluna de fogo que estava sobre eles. Logo, se era coluna de fogo, eu imagino que já era um momento noturno. Quando o Faraó se apresentou no encalço deles, aquela coluna se levantou, aquela coluna se pôs entre eles e Faraó. Entre eles e Faraó havia aquela coluna de fogo. E então eles se sentiram protegidos, mas estavam angustiados. Faraó vai encontrar um caminho, Faraó vai dar um jeito. E eles estavam nervosos com tudo aquilo. Clamaram a Moisés, e Moisés clamou a Deus. E nessa soma de clamores, houve a resposta de Deus. Venha comigo a Êxodo, capítulo de número 14. Versículo 13, inicialmente. Moisés, porém, respondeu ao povo, não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta o teu bordão, estende a tua mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo mar em seco. Que Deus abençoe a sua palavra nas nossas vidas. Eu sempre digo a respeito deste texto que há vezes em nossa vida que nos sentimos como os filhos de Israel se sentiram, até protegidos. Mas eles não enxergavam, eles não viam uma saída. E eles não enxergavam, eles não viam uma saída por um motivo muito simples, porque não havia saída. E por vezes nós estamos numa realidade de vida em que não há saída. Mas não é isto que deve nos frear. Porque veja bem, caminhos Deus fará, diz a palavra, onde antes não havia caminhos, Deus fará caminhos. Ou seja, aonde não há uma saída, Deus cria uma saída. Deus cria uma saída.
E era isso que se fazia necessário, Deus criar uma saída, e foi o que Deus fez. E Moisés clamava ao Senhor. Moisés clamava ao Senhor, porque o povo clamava a Moisés. Moisés respondia ao povo: Deus já me disse que Ele lutará por vocês, mas o próprio Moisés estava sobre uma pressão. E Moisés dizia: Senhor, estamos sendo perseguidos por Faraó. Deus já havia avisado a Moisés antes que isso aconteceria. Moisés foi o único que não se surpreendeu. Por quê? Porque Deus já havia dito para ele. Todo mundo foi tomado de espanto, todo mundo foi tomado de surpresa. A melhor coisa que você tem é ter uma palavra profética, uma palavra de revelação. Quando você tem uma palavra profética, uma palavra de revelação, você não é pego de surpresa, porque Deus te prepara. E ali estava Moisés, preparado, mas o próprio Moisés, tão preparado, também teve que clamar. E Deus diz: por que clamas a mim? Por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Diga ao povo que não é a hora de ficar parado. Eu volto a dizer, o ficar é desobediência ao ir. Você concorda comigo? Tanto quanto o voltar, o retroceder. O ficar é desobediência. E então, aqui foi dito algo: marchem. Vão para frente. Andem, não caminhando, andem marchando. Naquele dia, Deus mudou a dinâmica da caminhada daquele povo. Aquele povo antes caminhava, alguns, eu diria, se arrastavam como escravos. Mas o Senhor mudou a dinâmica da caminhada. Ele mudou os passos lentos, os passos cansados, os passos feridos, os passos vencidos, os passos que se arrastavam. Ele mudou tudo isso por marcha, e marcha de guerra. E marcha de guerra. Marchem. Diga ao povo que marche. Que o povo tome uma nova dinâmica de caminhada. Hoje Deus muda a dinâmica da nossa caminhada. Muitos têm apenas andado, muitos têm apenas se arrastado. Diz: eu vou chegar, mas se arrasta. Porque estão cansados, porque estão sobrecarregados, porque estão feridos, porque estão machucados, porque estão debilitados por tantos motivos. Mas se o Senhor nos diz que marche, Ele nos garantirá que poderemos marchar. Ele muda a cadência, Ele muda a dinâmica, Ele muda a forma da nossa caminhada. Diga ao povo que marche. Não só Ele muda a cadência, não só Ele muda a dinâmica, não só Ele muda a forma da nossa caminhada, mas Ele também muda a postura que temos. Aquele povo caminhou por anos debaixo de uma postura, de uma sobrecarga, como todo escravo. Caminhavam com um peso,
Alguns levavam nos ombros, mas é normal no Oriente, no caso ali, até mesmo por alguns desenhos que se encontram no Egito. Você já viu os que levam os cestos com uma tira que vai à sua cabeça e se prende aos cestos, e então ele vai assim empurrando com a cabeça e vai levando os cestos. Quando você faz esse tipo de trabalho, o que acontece? Enrijece a musculatura do seu pescoço e você se torna um povo de dura cerviz, de dura cervical. Nós falamos que esse era um povo duro cerviz. Nós falamos, era um povo sofrido. Era um povo sofrido. Eles não tinham dura cerviz porque eles queriam ter dura cerviz. Eles tinham dura cerviz porque eles viveram escravidão. E o que acontece é que no cansaço de levar esse peso, essa sobrecarga que nós carregamos em nossa vida, muitas vezes você se inclina para aliviar, você joga para frente e você se enverga. Você fica envergado. Você se lembra daquela mulher que o diabo manteve durante anos envergada? Durante 18 anos, aquela mulher esteve envergada. Algo na sua cervical, algo na sua cerviz aconteceu. Ela estava, mas Jesus olhou para ela e Jesus disse, endireita-te. E imediatamente, como eu gosto dessa palavra. E como essa palavra é maravilhosa para a minha vida, para a tua vida, e a palavra que nós desejamos que assim seja no mover de Deus. E imediatamente, ela se pôs reta. Aleluia. Aquele povo mudou a sua postura. Aquele povo andou durante muito tempo olhando para o chão. Era inevitável aquele povo olhar para o chão. Aquele era um povo que ficava olhando para os seus pés. Aquele é um povo que não olhava tanto para o futuro, tanto para frente. Por quê? Porque eles foram acostumados a andar nessa postura. E então o Senhor diz, olhem para a coluna, olhem para a nuvem, olhem para o fogo e andem por onde ele andar. Então aquele povo teve que levantar os olhos. Aquele povo teve que mudar a postura. Deus quer mudar a nossa postura de envergados a de peito erguido, de nariz levantado até, de nariz empinado até. Deus te fará andar, como a Bíblia diz, altaneiramente. E altaneiramente significa vitoriosamente. E bendito seja Deus que sempre nos conduz em triunfo em Cristo Jesus. Diga ao povo, Moisés, que o povo marche. Moisés disse ao povo, para o povo marchar. O povo tinha uma opção. Ou marcha para o fogo ou marcha para a água. Para onde você marcharia? Meu irmão, você tem água de um lado e fogo do outro, não tem dúvida, eu vou para a água. Eu não sou louco de marchar para o fogo. Eu vou para a água. Eu creio que Deus deixou aquele fogo ali que era um elemento incentivador do povo. Marchem, marchem. Marchem, e o povo foi, mas o mar ainda não tinha se aberto. A Bíblia diz que veio um vento favorável. Há um vento favorável. Há ventos contrários em nossa vida, há adversidade, há contrariedade, há perseguição, há problema, há angústia, tudo isso, mas há um vento favorável. Há um vento favorável que sopra a teu favor, que sopra a meu favor, que sopra
ao nosso favor. Aquele vento favorável da parte do Senhor, que sopra para onde nós vamos, que nos impulsiona. Você já caminhou com vento soprando atrás de você, com vento te levando. Você se sente tão leve. Você se sente tão leve. E um vento tão forte, capaz de abrir um mar, como aquele mar foi aberto, era um senhor vento. Eles caminharam para o mar, e o mar ainda não estava aberto. O milagre ainda não havia acontecido, mas eles estavam marchando. Comece marchando. Não espere o milagre acontecer. Não espere o mar se abrir para depois você marchar. Se aquele povo esperasse primeiro o mar abrir para depois ele marchar, talvez Faraó os alcançasse no meio do caminho. Era necessário que eles, antes do milagre acontecer, marchassem. Marche e o milagre vai acontecer. Não espere o milagre acontecer. Marche e o milagre vai acontecer. Coloque-se em marcha. Assuma uma dinâmica, um novo caminhar, um novo andar, um andar de conquista, um andar de vitória, um andar decidido, um andar cadenciado, um andar que não diminui, uma marcha. Faça uma marcha e as muralhas cairão. Faça uma marcha e o mar se abrirá. Então, não é momento de forma nenhuma de pararmos, muito menos de retrocedermos. É momento de avançarmos. É momento de crermos no que o Senhor está nos dizendo. Diga ao povo que marche. Dizem alguns estudiosos da língua hebraica que essa expressão bem-aventurado, no hebraico, literalmente significa em marcha aquele que. No grego significa felizes daquele que. Mas no hebraico significa em marcha aquele que. Porque você não espera a tua bênção, você caminha em direção à sua bênção. E então a sua bênção acontece. E é o que todos nós, precisamos fazer. Isso se chama fé. Isso se chama atitude de fé. Isso se chama andar por fé. Isso se chama termos uma nova postura, a postura de fé, o caráter de fé. E a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Então, diante de tudo, diante do que temos vivido, diante das coisas que têm acontecido, ouçamos o que Jesus nos disse: ide. Eu praticamente posso escutar Jesus dizendo: em marcha. Mas, Senhor, o Deus desse mundo, o faraó dessas terras, está vindo atrás de mim, em marcha. Poderia o Senhor dizer em fuga, mas ele disse em marcha. E quando o povo se pôs em marcha, o povo levou um susto, porque a Bíblia diz que quem fugiu foi o mar. Sabe, às vezes, quando você tem um problema, um desafio, como o faraó, Deus te dá um problema, um desafio muito maior para você vencer. Isso nunca aconteceu na sua vida? Isso já aconteceu na minha vida. Que eu estou pedindo a Deus, me salva desse problema, e Deus diz: não faz mal, se mete nesse outro. Estou dizendo: o Senhor é por mim ou é contra mim? Senhor, se eu não tenho como vencer a faraó, como eu vou vencer o mar? Deus diz: vai, marche.
E quando você começa a marchar, um inimigo muito mais poderoso que Faraó, que depois, quando Faraó tentou enfrentá-lo, esse inimigo acabou com Faraó e com o seu exército, esse inimigo foge de você. Deus, às vezes, nos tira da frigideira, com todo respeito, e nos põe no fogo. Porque Deus nos promete, passarão pela água, passarão pelo fogo, e nada te acontecerá. Então o Senhor, quantas vezes o Senhor agrava o problema para mostrar, e ninguém tenha dúvida, de quem agiu foi o Senhor, mas em marcha. Jesus nos disse, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, em marcha. Diz, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo o que vos tenho dito, em marcha. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, aleluia, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, em Samaria, e até os confins da terra, em marcha. Nós não podemos ficar parados, nós temos que acionar. É momento da igreja orar, da igreja estar em marcha. Nós estamos nas nossas primícias de oração, orando de 5 a 6 horas. Se você ainda não entrou, entre pelo Zoom, pegue no WhatsApp, nos avisos da igreja, e ali está o link, faça parte, venha pelo celular, venha pelo computador, mas venha em marcha, porque as coisas vão acontecer. Pastor, o que vai acontecer? Não tenho a menor ideia. O povo, quando marchou em direção ao mar, não tinha ideia do que iria acontecer. E, de repente, o povo chegando ali, viu que alguma coisa estava diferente. Cadê o mar? Cadê o mar? Ué, o mar não estava à frente, agora está à minha direita e à minha esquerda? Que negócio é esse? Onde está o mar? Em marcha. E as coisas vão acontecer em marcha, e Deus fará um milagre em marcha, e você glorificará o Senhor em marcha, e você vai louvar ao Senhor depois de tudo isso, mas em marcha. Antes do milagre acontecer, antes das coisas acontecerem, em marcha. Antes que você possa dar o seu testemunho, em marcha. Logo depois que tudo aquilo aconteceu, que o povo estava ainda um pouco como nós ficamos. A Bíblia diz, quando o Senhor nos abençoou, ficamos como quem sonha. O povo estava assim, ué, aconteceu mesmo? Deus nos livrou mesmo? O que é isto? Estou sonhando? Mas Miriam, esta velhinha, irmã de Moisés, mais velha que Moisés. Se Moisés tinha 80, Miriam tinha quanto? Eu não sei, mas mais de 80 tinha. Porque ela, quando Moisés tinha 3 meses, ela já era uma menina e capaz de conversar com a filha de Faraó, e inteligente e astuta, e ela, na mesma hora, planejou, eu sei de uma mulher que pode cuidar dele. E sabia mesmo. E você vê que Miriam tinha as características do seu povo, que do nada ela ainda fez dinheiro. E a filha de Faraó disse, eu pagarei pelo trabalho. Um trabalho que a mãe faria de graça, ela ainda ganhou dinheiro. Só Deus para fazer essas coisas. E essa Miriam, essa maravilhosa Miriam, diz que pegou um objeto, um tamborzinho, um tamborim, e começou a bater o tamborim. Ela era uma senhora. Uma senhora. Sabe, nós não vemos na igreja o grupo de louvor de dança das Miriams. Um monte de velha de 90 anos dançando.
Ia ser interessante, não ia? Não ia ser interessante? Ia ser... Né? Já vamos proclamar isso. Né? Vamos proclamar isso. Mas foi o que aconteceu, gente. Miriam devia ter perto de 90 anos ou mais, e Miriam pegou e começou a tocar no tamborim e começou a dançar. Ela não disse, eu estou com muita idade, eu já não tenho idade para isto. Você conhece gente que fala assim? Eu não levo jeito. Miriam disse o seguinte, não me importam o que vão falar de mim. Alguém poderia dizer, Miriam, compostura. Você é uma senhora de cabelos brancos. Você já não... Miriam, você já não tem 15 anos. E Miriam poderia dizer, porque Miriam nunca mandava falar, ela falava. Não é à toa que era profetisa. E Miriam poderia dizer, isso não é novidade nenhuma para mim, mas para o meu Deus, porque eu sou grata, eu vou louvar. Porque Moisés cantou, naquele dia foi o dia dos velhos. Naquele dia foi o dia dos velhos, os moços ficaram assim. Naquele dia foi o dia dos velhos, o velho cantou e a velha dançou. Foi o dia dos velhos, meus irmãos. Foi uma coisa maravilhosa, ninguém esperava isso. Moisés cantando. E Moisés, eu não sei se Moisés cantava bem, mas ele cantava. E ele cantou. E ele terminou de cantar, e Miriam falou, faltou alguma coisa. E ainda acrescentou. Miriam colocou um estribilho a mais ali na música. Miriam colocou um estribilho a mais e começou a dançar, e começou a cantar, e começou a pular. Miriam, eu tenho quase certeza, não digo que é revelação, mas tenho quase certeza, afirmo que não é revelação, mas tenho quase certeza que Miriam era brasileira. Pelo comportamento dela. E lá estava Miriam, lá estava ela dançando. E ela não só dançou, deixa eu dizer uma coisa, tem gente que dança. Mas tem gente que quando dança, contagia. Sabe que eu queria ver isso na igreja? Você queria ver isso na igreja? Eu queria ver isso na igreja. Eu queria ver os ministérios de louvor, e não estou criticando o ministério de louvor nenhum. Pelo amor de Deus, que sempre tem alguém que acrescenta algo que você não disse. Não estou criticando, mas eu queria ver o contágio. Igual um choque elétrico. Um é chocado, levou o choque e de repente o outro segura e leva choque, o outro segura e leva choque. Eu quero ver um louvor contagiante. Eu quero ver essa igreja louvando ao Senhor e contagiando no nome de Jesus Cristo. No nome do Senhor. Que nós possamos louvar ao Senhor, que nós possamos engrandecer ao Senhor, que nós possamos proclamar ao Senhor, que nós digamos, Senhor, eu te obedeci, em marcha, e eu marchei. E agora, Senhor, já marchei tanto que eu vou dançar. Eu vou dançar, eu vou celebrar, eu vou me alegrar, eu vou jubilar. Nós deveríamos ter uma descompensação, pelo menos, de vez em quando. Estão eles loucos? Estão bêbados? Você acha que eles foram tidos como bêbados porque estavam muito ordenadamente, fazendo tudo corretamente? Eles estavam como bêbados. Minha amiga Dina Santa Maria, uma evangelista poderosa, chamada, uma El Salvadorenha, ela é conhecida como La Metralheta Pentecostal. Você pode imaginar o tipo da pessoa, um pingo de gente, uma bomba nas mãos do Senhor.
Ela contou-nos, quando ela foi batizada com o Espírito Santo, que ela queria voltar para sua casa e se agarrava de poste em poste. E as pessoas olhavam para ela e pensavam o quê? Essa tomou tudo e mais alguma coisa. Sabe, quando nós estamos movidos pelo Espírito Santo, Ele é maior do que nós, Ele é mais poderoso do que nós. Nós não temos controle, porque Ele... E eu não estou pregando um descontrole emocional, eu estou pregando simplesmente o seguinte: marchemos no nome de Jesus Cristo. Que no final celebraremos. Marchemos. Aquele povo caminhando, aquele povo viu coisas que ninguém viu, aquele povo ouviu coisas que ninguém ouviu, aquele povo sentiu coisas que ninguém sentiu, o que nem olhos viram, o que nem ouvidos ouviram, o que jamais penetrou em coração humano, Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem preparado, e Deus tem preparado para você algo que olho nenhum viu. Deus tem preparado para você algo que ouvido nenhum ouviu. Deus tem preparado algo para você que jamais penetrou em coração humano. Deus tem preparado coisas maravilhosas para todos nós, e eu quero viver o que Deus tem preparado para nós. Naquele dia, o povo passou ali, naquele dia o povo estava... Quantas mães, quando ouviram falar, Faraó está vindo com seus carros de guerra, com 600 carros de guerra, imediatamente... É imaginação, minha imaginação. Eu imagino quantas mães agarrando seus filhos, quantas mães gritando pelos seus filhos, quantas mães clamando pelos seus filhos, quantos homens desesperados dizendo: o que nós vamos fazer, o que nós vamos fazer, o que nós vamos fazer. Aquele dia era um dia de comoção, e então de repente eles ouvem a palavra daquele púlpito, daquele lugar, aquele Moisés, aquele pregador gago, se era gago: marchem! Sabe, o povo obedeceu. As mães que estavam agarradas com seus filhos, de repente começaram a ver as colunas das águas, começaram a ver que a água não estava mais diante delas, estava ao lado direito, ao lado esquerdo, que elas começaram a enxergar: Deus está fazendo algo sobrenatural, e nós estamos caminhando no sobrenatural, porque aquele povo estava caminhando no sobrenatural, porque era um milagre. E se nós formos, se nós marcharmos, a Bíblia diz: de fato, eles tendo partido, eles indo, literalmente é indo, pregaram o Evangelho, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Mas eles foram. E hoje aqui, nós queremos dizer a Jesus: eu vou também. Eu vou marchar também. Eu não vou esperar o milagre. Eu vou marchar. E o milagre vai acontecer. No nome de Jesus Cristo. Senhor, nós entregamos essa palavra ao Senhor, nós te pedimos que o Senhor opere aqui maravilhas, para que o teu nome seja glorificado. Dá-nos, Senhor, um louvor contagiante, entusiasmante, que não somente nós estejamos alegres, contentes no louvor, mas, ó Deus, que vejamos isto se alastrar como um fogo, que possamos ver e ser como Miriam, como Moisés, que possamos ser como o povo agora e marchar, no nome de Jesus Cristo. Examine